Olá, amigos, boa tarde. Estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização social, Rádio Com 104.5. São 1h34. Nós estamos começando mais uma rede de mobilização social neste espaço que nos acolheu, né, há quase 3 anos, e aonde a gente traz as pessoas que trabalham com responsabilidade social aqui no nosso município, com informações que podem ajudar a nossa sociedade. E hoje o nosso assunto em pauta, antes de passar a palavra e apresentar a nossa convidada, por enquanto os outros convidados já estão chegando, com certeza, devido à forte chuva, né, as fortes chuvas que tem aí hoje em Pelotas, né? A previsão é de chover 100 milímetros. Imagina, 100 milímetros é o que é de chover em um mês, né? Está chovendo num dia. Inclusive o nosso operador aqui, o Gil, teve que sair, que a sua casa está sendo alagada. Ele mora na Major Cícero, naquela parte baixa. A gente espera que esteja tudo bem com ele e já nos colocamos à disposição do companheiro, né? Se precisar de alguma ajuda, nós estamos à disposição. Eu sou o Rui Madruga e já vou passando a palavra para o outro produtor deste programa, grande amigo também, Pedro Neves, que tem informações sobre esse dia hoje, né? Por que nós vamos falar sobre alimentação, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. O acesso à alimentação é um dos direitos fundamentais consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos têm direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade e em quantidade suficiente e de modo permanente. Isso é o que chamamos de segurança alimentar e nutricional. Ela deve ser totalmente baseada em práticas alimentares promotoras da saúde, sem nunca comprometer o acesso a outras necessidades essenciais e nem mesmo um sistema alimentar futuro. Esse é um direito que cabe ao povo brasileiro. É um direito de se alimentar devidamente, respeitando as características culturais de cada região e as suas particularidades no ato de se alimentar. O Dia Mundial da Alimentação é celebrado no dia 16 de outubro, hoje. Este momento em que o mundo volta sua atenção para a fome e a insegurança alimentar, que afetam centenas de milhões de pessoas. A data marca a criação, em 1945, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, cujo objetivo é elevar os níveis de nutrição e desenvolvimento rural. O tema definido pela FAO para este ano é o direito à alimentação, como algo universal e inerente a todos os homens e mulheres do mundo. Essa notícia eu retirei do site do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de São Paulo, o CONSEA-SP. Tá bem, já está explicado aí. E a gente, quando escuta essa questão da alimentação, a gente sempre fica questionando, já dando boa tarde para Ana, agradecendo muito a presença dela mais uma vez no nosso programa. Ana Helena Beckkamp. Beckkamp, tá bem. Então, agradecendo a ela, a gente estava conversando já antes de entrar no ar, né, Ana, sobre essas questões, às vezes o excesso de produção e tanta gente passando fome. E sempre que tem esses dias, né, a gente fica fazendo essa reflexão. E hoje, até mesmo nos jornais, eu ouvi muito pouca coisa, né, Ana, saindo sobre essa questão. Estava observando agora no Diário Popular, por exemplo, e não vi nos outros jornais também, mas sim, eu acho que é pouca coisa. Certo. Antes de entrar no assunto do evento que vai acontecer, né, na semana que vem, a gente quer lembrar que o nosso programa, nós estamos agora ao vivo, né, na quinta-feira, aqui na Rádio Com, e ele é reprisado na terça-feira às 2h30 da tarde. Então, se você está escutando na terça-feira, fique ligado que alguma coisa de data a gente pode estar falando, parecendo que está falando errado, mas vale a nível de informação, né? Vale a nível de informação. E lembrando também que estamos ao vivo no nosso site, né? Nosso site www.radiocom.org.br. Beleza. Também dando boa tarde à Bárbara, que está presente com a gente aqui. Bárbara, boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda. Não está escutando? Não, ela está ligada, conectada lá. Então passamos a palavra de imediato à nossa convidada, Ana. Ana, está contigo a palavra? Fala um pouco sobre o teu trabalho. Boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. Já não é a primeira vez que eu estou aqui, né? Já algumas vezes estive com assuntos assim que se referem à mobilização social, em especial a Caritas Arquidiocesana. E neste momento estou de fato aqui porque o nosso pessoal está reunido preparando o seminário. Tem um grupo, né, de representações da Embrapa, do COEP, enfim, da Caritas e da Emater, que estão nesse momento traduzindo lá algumas coisas até a semana que vem em função do seminário, que depois nós vamos anunciar com mais detalhes.
Então, assim, é muita alegria estar aqui. Esse dia, ele se torna, assim, extremamente importante, porque quando se fala em alimento, a gente percorre todos os espaços sociais, Falando em alimento, agora me alimentei ao meio-dia, me alimento depois com lanche, à noite também. E assim a gente vai numa corrente, num processo de vida. Né? Por isso que o alimento é importante. Está chegando a Jurema aqui, né? Estamos recebendo a companheira da Arpasul. E estava dizendo isso, que ele faz um ciclo, o alimento faz um ciclo de vida, de esperança e de relação, a alimentação dos povos, e tem as múltiplas políticas, né? Os envolvimentos, as atividades e o controle da efetivação dessas políticas, públicas, dessas políticas de alimentação, né? Então, esse é um motivo. Eu não sei se a Jurema já vamos dar o boa tarde. Jurema, fala pertinho do microfone, por favor. Está chegando aqui a Jurema Schiller, né, que ela que é presidente da Arpasul e que muito gentilmente, para chegar com essa chuva toda, né, Jurema, deve ter tomado banho. Hoje é dia de feira, não é? É o dia de feira. Boa tarde a todos, ouvintes da Radicom. Sim. E é com aí uma satisfação estar aqui falando sobre os alimentos, né? E isso que a gente tem a feira, só que hoje o problema é a chuva. A gente esteve lá ajudando até para pôr a lona para ser mais rápido, né? E até ajudei um pouco e me atrasei. Mas estou aqui para falar aí alguma coisa sobre a associação e sobre os produtos. Tá bem. Então, a gente estava conversando, acho que vamos continuar a nossa conversa com a Ana, Jurema, e tu vai interferindo aqui. O nosso objetivo é fazer um bate-papo. Nós estamos aguardando também o Cleiton, né, o Pilon, o chefe da Embrapa, que deve ter acontecido algum problema, queria participar da nossa conversa. E seria interessante também, porque teria pesquisa agropecuária, né? Se Deus quiser, ele chega ainda a tempo aqui, mas a gente entende, porque a situação não está fácil, né? Mas a Ana estava falando... Eu queria continuar dizendo isso, que a tua leitura deu ali sobre o Conceia, né, de São Paulo, né? Sim, isso mesmo. Que traz, isso é constitucional, que fala do direito à alimentação. E esse direito vai além. Esse direito à alimentação, ele vai além. Ele propõe uma alimentação de qualidade, né? E não só isso. Além disso, tem todo um contexto pessoal, né, que a pessoa vive, e em razão disso ela se alimenta para ter condições de obter todos os direitos ao seu redor. Na verdade é isso, né? É uma questão assim de direito e de lei. Então, partindo disso, a gente está trabalhando na Cáritas com a proposta, né, de alimentos para uma família humana, pão e justiça para todas as pessoas. E quando a gente começa a falar nisso, por que se dá esse projeto de... Boa tarde. Porque se dá esse projeto de defender no mundo, né, a questão do alimento. A Cáritas Arquidiocesana, ela é um organismo internacional, né, ligado à Igreja Católica. E aqui nós temos a Cáritas Brasileira, a Cáritas do Rio Grande do Sul, que faz que é um organismo que trabalha com os mais vulneráveis, com os excluídos. E nesse sentido, essa campanha internacional. Porque no mundo há, não sei se vai concordar comigo, esses são dados da ONU, 842 milhões de pessoas passam fome, ainda. Né? Nós somos 7 bilhões, não é isso? Mas é uma imensidão, né? 842 milhões é um absurdo, né? Que ainda hoje, em pleno século XXI, nós estejamos nessas condições de fome. A partir daí se faz em todo o mundo a campanha mundial, que eu vou depois falar um pouquinho mais, né? Nós vamos trocar aqui alguma conversa sobre isso, né? Procurando colocar basicamente a justiça, que é a justiça evangélica, né? A justiça de Deus, que Jesus veio nos trazer para que todos tenham vida e vida em abundância. E o alimento, quando a gente diz, é uma cadeia, né? Produtos e tal, e é uma cadeia dentro do nosso organismo que ela se dá com vigor todos os dias. Não precisa dizer, né? É uma repetição boba, mas o que nos alimenta vem da terra, e a terra nos dá as condições de vida e energia para tudo. Enfim,
todas essas coisas para introduzir um pouco, né? Muito bem, Ana. Eu queria então saudar nesse momento a chegada do Clênio Pilon, chefe da Embrapa Clima Temperado, que gentilmente está comparecendo aqui no nosso programa. E esse programa foi criado justamente para criar esses elos de discussão, né? E hoje vai ser uma rica de uma fala, com certeza, porque nós temos o produtor rural, o representante da pesquisa e a pessoa que trabalha com os excluídos, né? Com as pessoas que necessitam, que geralmente são esquecidas na nossa sociedade. E esse é um dos principais objetivos do COEP, né? Que tem como sede a Embrapa, onde a secretária executiva é a Dinah, e onde nós estamos inseridos nesse trabalho. Boa tarde, doutor Pilon, seja bem-vindo. Boa tarde, Rui, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Com. Tá bem. Nós começamos essa conversa, a Jurema já explanou um pouquinho sobre o trabalho dela. Eu acho que a gente pode começar um bate-papo, a hora se sintam bem à vontade para participar um da conversa do outro. Não é uma entrevista e pergunta, é um bate-papo que a gente cria aqui. Mas eu acho importante falar um pouco sobre a pesquisa da Embrapa, né, que é lá que começa, né, a sair os resultados que vão gerar depois o produto final até chegar às nossas casas, né, aos nossos lares. Inicialmente, acho que, né, saudar todos aqui que estão presentes nesse programa, uma alegria muito grande, né, acho que a gente fazer uma discussão sobre esse tema tão importante que é o alimento, que faz parte da nossa vida, né, a cada dia, né, e eu acho que cada vez mais nos toca fazer uma avaliação profunda sobre esse processo, não só do consumo do alimento, e estava sendo colocado justamente aqui, nós infelizmente ainda no mundo temos muitas pessoas, né, quase aí 1 bilhão de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza e, portanto, passam fome, literalmente. Isso é uma preocupação de todos nós, de cada dia. Mas também no processo de produção do alimento, né? Hoje de manhã, lá na Embrapa, nós tivemos uma atividade justamente alusiva ao Dia, né, Internacional do Alimento. Esse ano nós temos, né, definido pela ONU e pela FAO, o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que é o grande produtor de alimentos, né, no mundo todo. E no Brasil não é diferente, né? Nós temos aí em torno de 70% de todos os alimentos que são consumidos nesse país são produzidos pela agricultura familiar, pelos agricultores familiares, né? E isso é uma grande fortaleza que nós temos, né, inclusive a nível de Brasil e na região sul, porque aqui temos a maior diversidade de produção, né, e de oferta de alimentos de qualidade em quantidade que abastece não só a nós aqui na região, mas também ao país e ainda gera excedentes para exportação. Uma questão que está muito em pauta hoje, né, justamente é essa conexão do alimento com a nutrição e com a saúde. Nós fomos criados num paradigma, né, que trabalhava muito forte o componente da cura, né? Ou seja, uma sobrevalorização do processo da produção da doença e do cuidado da doença. Nós precisamos inverter esse paradigma e cada vez mais trabalhar no paradigma da prevenção. E todo mundo, né, sabe e tem muita clareza que a gente faz prevenção a partir de um alimento saudável. Acho que essa é uma primeira constatação quase que óbvia, né? E nós estamos muito empenhados hoje na Embrapa em fortalecermos a nossa agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, voltando justamente para esse paradigma, né, que valoriza sobremaneira, né, o modo de produção, o saber fazer, a vinculação do alimento com o espaço territorial, com a cultura, né, da região, com a cultura do agricultor, né? E nós temos aqui exemplos na nossa região, né, como é o exemplo da nossa feira agroecológica, que há tantos anos, há quase 20 anos, né, Jurema, né, nos oferece, nos brinda alimentos de altíssima qualidade, produzidos com amor, com carinho, com dedicação, e de agricultores que vêm, né, para o espaço urbano comercializar não mais só uma mercadoria, mas comercializar um alimento que tem todo um modo de fazer diferente. Quem não conhece aqui a rapadurinha que a dona Jurema produz, né, e comercializa, e se a gente não chegar cedo lá, não tem para todo mundo, né? Então, acho que isso faz muita diferença nos dias de hoje e cada vez mais a sociedade está disposta a valorizar esse tipo de iniciativa, né? Ou seja, a vinculação do alimento com a cultura, com o social, com o saber fazer, né, e com o espaço territorial onde aquele alimento é produzido. É muito diferente da gente ir no supermercado e comprar um alimento que a gente não sabe quem produziu, né, aonde foi produzido, né, e com o que foi utilizado para produzir aquele alimento, que nem sempre a gente tem a clareza se aquilo é verdadeiramente um alimento ou não. Então, essa nova perspectiva nos remete para uma ação muito mais profunda e complexa, justamente trabalhando, né, na pesquisa e desenvolvimento, essa conexão de um alimento que promove não só o atendimento das nossas calorias diárias, mas que promove saúde, promove qualidade de vida, né, a partir da valorização de todo um conjunto de aspectos vinculados àquele processo da produção de alimento, onde tem lá na ponta um agricultor, né, que muitas vezes é sofrido, que tem uma vida dura, difícil, né, que passa as suas necessidades,
né? E do outro lado tem um consumidor cada vez mais atento, né, a essa perspectiva de valorizar o alimento, valorizar a forma como é construído, né, valorizar as suas propriedades, né, sejam nutricionais, sejam propriedades funcionais, né. Quem já não se deparou com um programa na televisão justamente abordando essa conexão dos diversos tipos de alimentos, né, sejam fibras, sejam frutas, sejam hortaliças, sejam leite, né, com várias das funcionalidades que esses alimentos podem promover no nosso corpo, no nosso dia a dia, tornando a nossa vida mais saudável, com mais qualidade, né? E o exemplo disso é justamente o aumento aí do nosso tempo de longevidade, né? Hoje nós estamos aí no Brasil já com quase 76 anos de tempo médio de vida, e isso é uma conquista. Quando a gente olhar para 40 anos atrás, o nosso tempo, a expectativa de vida era em torno de 43 anos. Então foi um avanço muito grande que se deu muito em cima da oferta maior de alimentos em quantidade, mas também em qualidade, e agora cada vez mais com uma valorização da sociedade sobre esses outros aspectos aí que envolvem não só o alimento per si, mas a conexão dele com o ambiente onde ele é produzido. Interessante até, doutor Pilon, falar com a Ana, relembrar aqueles dados, porque ela trabalha muito com os excluídos, com a periferia, né, com o pessoal carente mesmo, com os dados de percentuais, né, que hoje os excluídos estão muito menos, né, em menor número, devido a vários programas que vêm sendo implantados. Pois é, o Brasil acaba de sair, né, segundo a FAO, o Brasil acaba de sair do mapa da fome, embora persista ainda um percentual, né, do Brasil, ele está entre os países que superaram, que é um dos objetivos do milênio, né? Me lembro do trabalho do COEP sempre perseguindo os objetivos do milênio, né? Então nós temos hoje uma conquista extraordinária, e essa conquista ela não é tão assim, demorada. Fiquei até surpresa, né? Porque nós lembramos da história do Betinho, né? O Betinho é um símbolo, é um ícone, né, da questão da luta contra a fome. E o Betinho, trabalhamos nessa linha, né? Fazíamos aquelas campanhas, alimentos, né? E que bom, no Natal as pessoas comiam melhor e tudo. E aquilo foi dando condições de um crescimento de consciência de que nós não podíamos estar continuando com pessoas passando fome. Claro, de repente nós nos vimos aqui agora, no novo milênio, de 2001 a 2012, há um cálculo de que houve grande progresso no sentido do combate à fome no país, né? Isso tem que ser dito, isso está em estatísticas, em dados, e é preciso dizer que começou com fome zero, né? Começou com fome zero, com o Betinho, digamos assim, né? O Betinho que estruturou tudo isso e nos deu consciência e condições para nós chegarmos ao fome zero, e a partir daí foi num crescendo. Hoje, segundo os dados, nós temos, através do Bolsa Família, que fez toda a junção, um motivo do Brasil estar com condições sociais muito mais avançadas, né? Deu um passo firme, por isso que eu me surpreendo, 2001 a 2012. Historicamente é um pouco tempo, né, de lutas para se chegar a esse ponto, né? E nós agora em 14 já temos outros dados. Então eu acho que é importante a gente constatar nos lugares onde vamos, que antes eram considerados periferias, povo com muita fome, desemprego, etc., que há, né, uma forma de nós estarmos tomando consciência de que a alimentação é fundamental. Por exemplo, hoje eu vejo, já há 10 anos eu vejo isso, né, que há um privilégio para os produtores orgânicos que fornecem, não sei se acontece na prefeitura daqui, por exemplo, né, um exemplo prático, de que 30%, 35% da produção deva ser consumido pelas escolas, né? A produção dos agricultores familiares, pelo menos é esse conhecimento que eu tenho. Então, eu acho que esses passos de melhoria das condições, não é? Das melhorias de qualidade, a gente está percebendo nessa lida que temos no cotidiano. Eu acho importante isso, é importante nós registrarmos isso, que na verdade, de fato, com a Constituição, com os direitos estabelecidos, com a vida sob risco. E eu digo assim, ó, nós temos uma farmácia a cada meia quadra. Algum problema por aí, né? E todas elas vendendo muito bem. Vendendo muito bem. Quer dizer, há um desequilíbrio, uma incoerência nisso aí, porque
Claro que aquilo que se come é a nossa sustentação, evidentemente, nossa sustentação de saúde, no mínimo, né? De prevenirmos, né? O alimento é preventivo, o alimento bom, com qualidade, principalmente orgânico, é preventivo de doenças, né? Isso me preocupa também, essa questão da saúde. Por isso que eu digo que a questão do alimento, eu digo não, os técnicos dizem, eu não sou técnica, né? Que ele é uma cadeia, né? As consequências são enormes diante do bom alimento ou do mau alimento. Bom, eu gostaria de escutar um pouco a Jurema, que final de semana nós estivemos na propriedade dela, no que chamamos lá na Embrapa, né, de uma inovação tecnológica. Por que não levar o pessoal da cidade para conhecer de perto, né? Porque muitas pessoas não acreditam, eles produzem sem veneno. Não pode, não é possível. Né? De onde é que vem essa propriedade, né? E a Jurema é uma avó, né, que tem uma energia fantástica, uma história de vida muito bacana, onde a gente conheceu, né? Eu já conhecia, mas as pessoas que foram, apesar da chuva, né, Jurema? Isso, E do barro, todo mundo encarou lá muito bem a pedalada e puderam conhecer a tua história, né? E eu gostaria de que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Que tu contou para nós lá sobre até chegar a esse ponto aí da famosa rapadura da Jurema. Aí assim, a gente foi até produtor de fumo, né? E quando a gente se fala hoje aqui, né? O assunto é o alimento orgânico, e a gente está plantando fumo, né? Que era o que na época são 20 e tantos anos atrás que a gente tinha iniciado a plantar. 8 anos a gente plantou fumo, e aí depois paremos e a gente começou a feira, né? Que aí são 16 anos que eu já estou na feira agora. E ali nós já tínhamos problema de saúde, né? Na plantação de fumo, tanto eu como os filhos já tinham o problema. E a gente trabalhou para que isso aí mudasse. O incentivo é que tinha a plantação de fumo, a pessoa só precisa sair de casa para ir receber o dinheiro da colheita no banco, porque o resto vem tudo em casa. Os insumos, veneno, e vem tudo, né? E aí o técnico que vinha na propriedade toda hora visitar e dizer como tinha que fazer. Então as coisas eram muito prontas, né? E muito incentivo. E dinheiro oferecido depois, quando a gente queria parar, né? Dinheiro sem juros, sem nada, para que a gente continuasse, né? Porque e ainda existe muita gente plantando, mas nós, graças que eu consegui fazer essa mudança lá em casa. E aí a gente começou essa feira, já existia há 2 anos quando eu comecei, e hoje eu sou presidente da Associação Arpasul. E os outros produtores também têm histórias de contar o problema da saúde de trabalhar com veneno. Porque o agricultor ainda está muito naquela coisa assim de trabalhar e achando que tem que fazer em grande escala de dinheiro, né? E não acredito porque os anos 70 veio aquela bola de neve, né? Que muito veneno, tudo tinha que plantar, tinha que botar veneno. E eles não estão acreditando que ainda existe a plantação. Poucos, né? Que ainda estão Vocês têm assistência técnica, né? A gente tem, sim, mas agora tem aí. Já tem as como técnicas, é que começou a ir a Arpasul? Até a Caritas tem uma história junto, né? Que ela ajudou para comprar as lonas, essas coisas aí. O financiamento. E eu não estava no início, não sei contar bem, né, a história do início, mas aí não tinha os consumidores, né? Que aí a Teia trabalhou junto, que hoje tem o restaurante, né, da Teia, a Elga, que foi uma pessoa que muito trabalhou para que isso acontecesse. Ali eu estava entrando na feira, aí quando se criou essa associação de consumidor, porque não adiantava ter o produtor aí com o produto, né, e fazendo a mudança, e se não tivesse consumidor, né, que tivesse a consciência também disso aí, que estava buscando todo o produto dele no mercado, né, no outro mercado convencional. E aí também tem a Igreja Católica com a Pastoral Rural, que aí a gente tinha as reuniões, né, e com o agrônomo que dava assistência, e o CAPA. E aí a Pastoral depois aí com o tempo né, saiu fora, porque se criou uma cooperativa da associação, saiu uma cooperativa Arpasul, e aonde que aí se perdeu, né, aquela assistência, mas o CAPA ainda continua. Então a gente tem uma assistência técnica, e agora a Embrapa também nos dando também um grande apoio, e a Emater também. Então a gente está continuando, e cada vez mais está se tendo mais mercado, só que é uma pena que os produtores ainda estão devagar. Porque aí, como viram lá em casa, né, no domingo, como aí o Rui está dizendo,
a gente não pode jogar aí aquele mata-erva em tudo que é coisa. Tem que ser trabalhador, enxada, mais mão de obra. Então, faz a mão de obra para a grande escala. O mercado também, ainda por enquanto, não é tanto assim também, né, que a gente tem. Então, aí o que a gente produzir, a gente vende tudo na feira, direto, né, o produtor que vem vender. E é assim que a gente está organizado, né? A gente está organizado em grupo e ela é regional, são 5 municípios que tem grupos, né? E então a gente está tocando. Sim. E não pode trabalhar com veneno, que aí não é o orgânico, né? O ecológico aí sai fora. E aí aonde que tem pessoas que pensam ainda de plantar muito para exportação, né? Que há 40 anos atrás se plantava soja aqui, tinha a fábrica que fazia o óleo e tudo, né? Tinha emprego dentro da cidade, tinha emprego na colônia, e hoje isso aí fugiu. E tem só na grande propriedade para ser exportado. E aonde que entrou depois aí o incentivo à plantação de fumo, e outra também aí aquela da celulose. Que isso aí é outra coisa que também muitos agricultores perderam. Aí incentivo que a produção de alimento não dava mais, e aí foram entrando outras ideias. Aonde que hoje, como a Ana está contando, que tanta gente ainda está passando fome, né? E na verdade, assim, mas o que eu observo no teu relato é que é necessário que se organize em associações, né? Isso, Na verdade, a partir disso também, que não era uma coisa muito em moda. Da medida em que o agricultor, ou o trabalhador, de alguma forma, quer produzir alguma coisa, e se estabelece com alguma organização, cooperativa, associação, ele consegue superar, porque eu sei, eu observei, eu vi, né, tive algumas reuniões com vocês na Secretaria de Educação, e percebia que havia uma luta bem grande no sentido de manter e acreditar no projeto. Isso, o projeto isso da aí, associação que a ARPA-Sul, né, cresceu assim muito com essa organização, né, Jurema? Uma coisa que eu digo assim, como a Ana tá contando, se é mesmo que tomar um remédio, né, o médico vai te receitar um remédio e tu botou aquele remédio pro teu organismo e não acreditou que ele vai fazer efeito, ele não vai fazer efeito, porque aí a tua mente está fazendo o contrário. E assim é na produção também, a gente tem que plantar e ter amor que aquilo ali vai dar certo e acreditar no que está fazendo. Certo. Isso aí e isso lá no início da Bíblia está dizendo, né, que a gente ganhou a terra para cuidar dela. Enquanto se a gente lançar veneno, a gente não. Então, uma coisa que a gente cuida da água, da terra, da saúde do produtor e do consumidor. É uma cadeia de cuidados, né? É uma cadeia. Nós precisamos. Deixa eu interromper você só um pouquinho, porque nós precisamos colocar assim um rapidinho intervalo e voltamos, né? Tá bem? Continuamos. Que bom que o assunto tá bom. Próximo bloco nós continuamos conversando, então temos a presença aqui do chefe da Embrapa Clima Temperado, Dr. Cleiton Pilon, Jurema Schiller, presidente da ARPA-Sul, e a Ana, que trabalha no Caritas. Aqui o nosso telefone é 3222-1571. Se você está escutando o nosso programa ao vivo, né? Hoje é quinta-feira, são 2h02. Na terça-feira, ele reprisa às 2h30. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM. Retornamos então com a Rede Coep de mobilização, são 2h05. Nosso telefone aqui é 3222-1571. E hoje é o dia da alimentação, né? Nós temos a presença da Jurema, que é presidente da ARPA-Sul, Dr. Cleiton Pilon, chefe da Embrapa Clima Temperado, e a Ana, que já é uma parceira que participa regularmente do nosso programa, que desenvolve um trabalho muito importante. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Pilon sobre, a gente já falou, discutir um pouco sobre alimentação, sobre as demandas, né? E comentar com ele, eu acho que uma das grandes referências hoje de discussão na Embrapa do pequeno agricultor familiar é os fóruns, né? Que justamente levam essas demandas, mas além disso tem várias linhas da Embrapa. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Perfeito. Só se me permitir, Rui, talvez antes, né? Acho que é importante situar um pouco o ouvinte sobre a evolução que a nossa agricultura teve, principalmente ao longo dos últimos 40 anos, né? Se a gente for se reportar da década de 70, nós éramos grandes importadores de praticamente todos os alimentos que consumimos aqui. Hoje, na verdade, nós temos ainda uma dependência somente da importação de trigo, em algumas situações de milho, mas os demais produtos que nós consumimos, todos eles nós produzimos aqui em abundância, inclusive em alguns com excedente para exportação. Então, nós tivemos um avanço muito grande, né?
muito mais por conta, né, do aumento de eficiência produtiva, da incorporação de tecnologia, de conhecimentos, de produtividade, que propriamente em aumento de área. Né? Isso foi um grande reconhecimento que o mundo todo teve, né, o avanço da agricultura brasileira. Se a gente pegar os dados 70, nós produzimos em torno de 50 milhões de toneladas de grãos, né, das principais cadeias que produzem grãos. Hoje nós estamos aí com um aumento de área em torno de 30%, produzindo quase 200 milhões de toneladas. Né? Então esse foi um avanço muito grande, considerável, fruto do investimento muito forte em ciência, tecnologia e inovação a serviço da sociedade. O fato é que, mais recentemente, a sociedade tem se despertado, né, para além dessa questão do seu atendimento das calorias diárias, que ainda para alguns isso é uma dificuldade, né, mas gradativamente o Brasil, a partir das suas políticas públicas, né, e nesses últimos 10 anos nós tivemos muitas políticas públicas que realmente transformaram a realidade do Brasil num país com menos miséria do que tínhamos há um tempo atrás. Isso é um avanço fantástico, né, os indicadores realmente provam um avanço muito grande nessa linha, mas o fato é que a expectativa hoje da sociedade vai para além simplesmente do acesso ao alimento. Né? A sociedade cada vez mais nos cobra, né, sobre questões relativas, né, e intrínsecas ao próprio alimento. Por exemplo, qual é a qualidade desse alimento? De que forma esse alimento foi produzido e que segurança eu tenho enquanto consumidor de consumir aquele alimento, se é que realmente ele vai fazer bem para a minha saúde, para a minha qualidade de vida. Então, olha que são preocupações que começam a aumentar um pouco mais a complexidade, inclusive do modo como se produz esse alimento. Né? Então, por isso, hoje, todo um movimento, né, e a Embrapa está dentro desse contexto, né, de fortalecer a geração de conhecimentos e tecnologias junto com os agricultores, que tem muito a nos ensinar nesse processo. Nós aprendemos a cada dia com os agricultores a forma como eles fazem, a forma como eles convivem com as pragas, com as doenças, a forma como eles reciclam os nutrientes dentro da sua propriedade. Né? É um aprendizado constante para uma empresa como a Embrapa e tantas outras que trabalham com foco na geração de conhecimentos e tecnologias. Né? Mas o fato é que, ao longo desses últimos anos, infelizmente, né, nós investimos muito numa visão de agricultura muito baseada em insumos, numa agricultura muito insumista, né? E deixamos de investir pesquisa e desenvolvimento, ou investimos menos do que o necessário, numa visão de agricultura com base mais no conhecimento da biologia, numa agricultura de base biológica, que na verdade, né, boa parte que nós estamos falando, né, dos sistemas de produção orgânica ou dos sistemas de produção agroecológica, se vale muito desse conhecimento das relações que acontecem da planta com os organismos vivos, seja com a microbiota do solo, que nós não enxergamos, mas ela está ali, decompondo a matéria orgânica, liberando nutrientes, do insumo que nós podemos produzir na própria propriedade, dos organismos que podem conviver naturalmente, né, e harmonicamente com as pragas, que são os agentes de controle biológico. Né? E se a gente for olhar hoje o conjunto de soluções tecnológicas que temos para essa agricultura de base biológica, estão muito aquém daquele conjunto de soluções que nós temos para uma outra agricultura que é importante, que é fundamental, né, também para o Brasil, mas que está muito ainda baseada, né, no uso de insumos, seja do fertilizante, seja do agrotóxico, por aí afora. Né? Então nós temos um caminho muito grande ainda a partir dessas provocações que a própria sociedade faz a todos nós, desse controle social cada vez mais forte da sociedade, nos impondo que cada vez mais a gente fortaleça uma agenda de pesquisa e desenvolvimento, né, voltada para a gente entender melhor o que acontece no sistema de produção, como é que a gente valoriza a interação da planta com o solo, com os micro-organismos, com a água e com os animais que habitam aquele sistema e com o próprio papel do homem nesse processo, para que a gente possa cada vez mais caminhar na lógica de desenvolver um sistema de produção que seja ambientalmente mais amigável, né, que produza um alimento saudável, de qualidade e que tenha por trás dele o carinho, né, o amor com que o agricultor faz e percorre aquele processo desde a sua produção até o processo de agroindustrialização. Nós não conseguimos enxergar como uma estratégia de sobrevivência, especialmente para a agricultura familiar, uma agricultura familiar que tem a sua base de renda voltada para a produção e exportação de commodities. Nós não conseguimos enxergar uma sobrevivência desse tipo de agricultor, né, que trabalha a lógica da monocultura e da exploração de uma única atividade com foco no modelo exportador. Isso é importante para uma tipologia de agricultura, mas a agricultura familiar concebida da forma como ela é, com as características que ela tem, especialmente na região sul, ela não tem condições de sobreviver se ela não diversificar a sua matriz de produção e de geração de renda. Né? Isso é absolutamente fundamental, isso é a base da soberania e da sobrevivência da agricultura familiar. E isso remete muito para os processos de transformação daquilo que é produzido na propriedade, né? Para os processos de agregação de valor.
né? Então, e a própria feira nos mostra uma série de exemplos, né, de produtos que são produzidos na propriedade e que são vendidos já com algum grau de transformação, com agregação de valor, e isso é o que gera renda, é o que mantém o agricultor lá no campo. Então, acho que são algumas questões, reflexões importantes do ponto de vista até de modelo, né, de sistema, de tipologia de produção, né, que nos congregam, nos trazem uma certa diferenciação, inclusive das próprias tecnologias que precisam ser aportadas e geradas para esse tipo de processo produtivo. E bom, a Embrapa está atenta, porque só aqui mesmo nós temos 3 centros bem distintos, né? Como é que funcionam esses centros e o que é basicamente uma pesquisa em clima temperado? Sim, a nossa região de atuação vem desde a metade do estado do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul. Nós somos o centro ecorregional da Embrapa, que trabalha a conexão dos sistemas de produção com as questões sociais e ambientais na região dita de clima temperado, né, que é essa região sul do Brasil, né, que tem uma diversidade muito grande de cadeias e de temas, e a nossa agenda de trabalho justamente reflete essa diversidade. Nós trabalhamos com algumas cadeias produtivas importantes, como é o caso do arroz irrigado, a cadeia produtiva do leite, que está hoje centrada em mais de 130 mil produtores de leite aqui só no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que é o segundo maior produtor de leite do Brasil agora, né, e acho que tem espaço para chegar primeiro, né, desbancando Minas Gerais no futuro próximo, né. A cadeia produtiva, o conjunto de cadeias de frutas e hortaliças de clima temperado e mais temas estratégicos que são importantes para a região, que são transversais às cadeias, como é o caso da agroecologia, da produção orgânica, como é o caso da agroenergia, dos sistemas integrados de produção, seja os sistemas agroflorestais ou o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, as estratégias de agregação de valor, todo o cuidado que a gente tem tido, e aí um trabalho de novo junto com os agricultores da preservação da nossa agrobiodiversidade, está aí o trabalho com as sementes crioulas, com os guardiões de sementes, né? O trabalho todo que a gente faz, né, para melhorar a base de informação dos nossos recursos naturais, para melhor ordenar o uso desse espaço territorial. Então, realmente é uma agenda muito diversificada que se soma à agenda de outras unidades da Embrapa que são mais focadas em alguns produtos, como é o caso da Embrapa Trigo, a Embrapa Uva e Vinho, lá em Bento Gonçalves, a Embrapa Pecuária Sul, aqui em Bagé. Jurema, a gente percebe assim na complexidade da pesquisa e também na complexidade de se produzir o alimento, né? Que todas essas questões que influenciam na pesquisa, obviamente influenciam na agricultura, a chuva, né? O vento, agora mesmo esse monte de chuva, como é que fica uma produção? E também essa questão de trabalhar em grupo, né? Que é uma coisa que não está muito em moda, né? A questão social se fala muito, mas pouco se age. Por isso que talvez a Embrapa sempre está dando nos últimos anos essa prioridade, né, para os grupos organizados, porque eles merecem, né, serem valorizados e é mais fácil de aplicar essa tecnologia. Como é que tu vê esses fatores todos aí? Sobre como cultivar e aí trabalhar o orgânico, a gente tem uma perca. Só, às vezes, como agora chove bastante. Aí o morango, ele está complicado, né? Chuva demais, ele é uma fruta delicada, né? Ela já é com bastante água e ela vem assim, de dia para dia já está já para colher, né? E aí, então a chuva já está já sendo excesso. Mas a gente tem essa perca, mas não bota veneno. Isso aí tem que ser conforme se consegue produzir. Mesma coisa o pêssego, em tudo que é coisa. Feijão, a última safra não teve muito feijão, foi muito ruim a safra do feijão, porque ele nasceu, ele se criou, mas na hora da floração, de botar a vagem, aí deu uma estiagem, deu uns dias de sol muito quente. E aí é onde que queimou e não produziu o feijão. Então, aí está meio escasso feijão na feira. E a gente vê, assim, tem coisas que na região a gente não consegue produzir. Aí o pessoal pede aí coisas que vêm, como a banana que vem de outros lugares, a maçã ainda que é pouco aqui na região, e aí tomate que não se produz também no inverno, aqui é só na época do verão, aí não tem como produzir no inverno. Mas aí tem a diferença, né? Porque tem as coisas que o nosso organismo não precisa das frutas vermelhas para toda a época, né? A gente tem que saber fazer o manejo, né? Que aí tem as frutas ácidas, tem os verdes, que tem o ferro, tem todas as outras vitaminas, e deixa para o verão quando vem, né? O morango, vem a melancia, vem todas essas outras coisas. Então, o nosso consumidor ele já está consciente disso.
Eu sou uma pessoa passa que por uma educação alimentar Sim, também, né? E quando o pessoal vem, muitos vêm Já conversar. sabe, de determinada época não tem ou não tem o produto. Porque aí mesmo. tem pessoas que fazem ainda a confusão com a nossa feira do Big, aquela tarde ali, que de manhã tem dentro do canteiro da avenida, ali passando a Barroso, Sim. e tem a da tarde, que é o convencional. E o pessoal está dizendo que o convencional é ecológico. Mas aí o que o nosso consumidor pode enxergar e ver e julgar qual é a feira que é ecológica e qual é que não? Porque aí tem bastante banana, tem bastante maçã, nunca existe escassez de ovo. Pois é. E aí Ovo, quando então, nós não. Então aí essa é a diferença, o diferencial. Isso. E não tem tomate também, que nas outras tem, e as outras frutas todas, né? Que aí o mamão e a manga, tudo, né? Isso porque vem de outras regiões que produzem. Então, tem coisas que às vezes o nosso consumidor, se ele quer, ele vai ter que buscar no outro mercado por não se conseguir produzir aqui. Então a gente produz aquilo que a região oferece, né? Aquilo que se consegue, porque a geada ainda que cai é muito forte, né? E então tem lugares que é mais baixo, menos pode colher, e é bem complicado. Aí sobre a organização, isso aí é uma coisa assim que a gente tem muito forte dentro de nós. A gente trabalha em grupo assim de 3, 4 famílias, tem um grupo até de mais famílias, no Remanso mesmo são 8 famílias, e a gente não precisa vir todos para a feira. Vem 1 ou 2 pessoas conforme precisa atender a banca, e ela fica ali. Se um precisa sair, o outro vai atender o caixa, e aí a gente faz a divisão depois. Vem tudo anotado o que eu produzo, o que o outro meu companheiro, ou a outra companheira produz, e aí a gente faz depois aí as contas e vai dar certo lá no final da conta. Aí é anotado o que vem, e agora no que termina a feira é anotada a sobra, e aí cada um vai receber aquilo que vendeu. Importante esse espírito de partilha, né? Que vocês mantêm, né? E a confiança. Confiança, e aí vai crescendo assim de credibilidade, né? Importante isso. É um trabalho, bem dizer, comunitário, né? Porque aí exatamente. Que nas comunidades também, né, quando a gente se junta para trabalhar, fazer, organizar, então um mutirão das pessoas de dentro de uma comunidade, aí tem que ter, o caixa tem que ter um tesoureiro, tem que ter, né, as pessoas que trabalham numa festa e numa organização, e para que dá certo no final, para ter um lucro para a comunidade em frente. Sim. E isso aí eu faço parte também de uma comunidade que sou presidente, então a gente está se organizando para a Romaria agora. E isso aí é uma coisa boa, né, que a gente tem. E agora tu está inovando também com café colorido. Vamos fazer propaganda aí, né? Sim, e a minha estufa de fumo já é uma casa. Já pode fazer propaganda. Tem que fazer propaganda. Aí nós Onde é que fica, Jurema, exatamente? É no município de Morro Redondo, e é 4 quilômetros quem entra no trevo do Morro Redondo. Sim. Aí vai ter, quem entra no trevo tem o sobrado das plantas, e ali entra para a direita. Aí vai ter placas e coisa, a gente vai inaugurar logo agora. Ali, como se diz. Logo ali, 4 quilômetros. E aí a gente se preparou, né? É simples, é bem assim, claro. É uma coisa que a gente não é chegar num restaurante aí desses finos e coisa, né? Então ele é bem... Posso te interromper, Jurema? Já te interrompendo, que nós temos uma participação por telefone. Rapidinho, já fizemos propaganda de novo. E todas as semanas nós temos o Dr. Paulo Fonseca, que é cirurgião dentista do Conselho Regional de Odontologia. Alô, Dr. Paulo? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Tudo bem, nós estamos aqui com um público muito interessante falando sobre alimentação saudável. O dia da alimentação, o senhor estava escutando? Sim. Tá bem. Então, semanalmente, o senhor dá a sua dica sobre saúde oral. Qual é a sua dica de hoje? Bom, a dica é baseada em fatos, então, que hoje aconteceu uma situação e gerou dúvidas nas pessoas, então vamos colocar no ar que se uma pessoa teve dúvida, muitas outras poderão ter. Sempre que se faz uma extração dentária, algumas vezes a pessoa, depois da extração, começa a sentir como se fosse uma ponta, um tecido na gengiva, assim, parece ter uma pontinha, e aí as pessoas acham, ou normalmente tem a tendência a dizer, ficou um pedaço do dente, e se preocupam com isso. Muitas vezes aquela irregularidade que fica é por causa que o organismo, onde era o dente, fica o espaço, e as bordas onde ele está apoiado é osso, né? O osso embaixo da gengiva. E a gengiva que é mole, o osso é duro, a gengiva cicatriza mais rápido algumas vezes e baixa, e o osso perfura a gengiva. Então fica uma pontinha do tecido ósseo da mandíbula. Então procure o seu dentista, se acontecer isso,
não mexa, não se preocupe, não entre em pânico, porque muitas vezes acontece esse fato, principalmente na arcada inferior, de uma cicatrização mais rápida de um tecido que o outro, que ele regulariza, tira aquela pontinha ali na hora, muitas vezes até com a língua sai, o próprio organismo, tudo que sobra ele tenta eliminar do corpo, porque se está sobrando aquela pontinha óssea para deixar regular, o próprio organismo vai expulsar. Mas como fica incomodando até ocorrer esse fato do organismo expulsar, procura o cirurgião dentista que realizou a extração, que ele regulariza na hora. Como os antigos diziam, espere que o osso vai murchar. Isso é a expressão antiga, aquela que o pessoal dizia. Quer dizer, esse osso murchar nada mais é do que a regularização normal pela própria cicatrização. Beleza, então. Obrigado, Paulo. Eu queria fazer uma pergunta ao pessoal da alimentação, Claro, se puder, assim, que agora estou me preocupando com o futuro, né? Eu, na verdade, já não me preocupo muito com o futuro, que eu sei que o que eu tinha que fazer já estou fazendo e não vou ter muita coisa de alteração. Mas, assim, uma praça gurizada que vai nascer, e aí me preocupa, em termos de recursos de terra, produção de alimentos, se tem uma perspectiva, eles que estudam essa área aí, pessoal da Embrapa e tal, qual é a perspectiva, se é preocupante mesmo a nível de se o solo vai aguentar esse crescimento de produção, cada ano a produção maior, se nós vamos ter água para isso tudo? É uma coisa que eu fico pensando sempre, não sei se tem algum estudo que possa nos dar uma ideia disso aí para o futuro. Acho que é uma boa pergunta, Paulo, né? É uma boa provocação. Se a gente for olhar o Brasil, os dados do Brasil, a gente tem hoje pelo menos um contingente entre 40 e 60 milhões de hectares de áreas consideradas degradadas. Ou seja, áreas que tiveram a abertura, que eram naturalmente ou cerrado, ou eram áreas de campo natural, ou eram áreas de floresta, e que foram abertas, né, visando a produção de grãos, quando na verdade não tinham aptidão agrícola para a produção de grãos. Isso é muito comum na região do Cerrado brasileiro, né? Inúmeras áreas, né, hoje ocupadas por uma pecuária de corte de baixa produtividade, né, são consideradas áreas, né, degradadas e que poderiam, né, a partir de um processo de recuperação da qualidade dessas áreas, serem incorporadas novamente ao processo produtivo. Nós temos tecnologias hoje para isso, né, inclusive tecnologias que são de vanguarda do Brasil, como é o caso do sistema plantio direto, que é um sistema que convive melhor, né, a agricultura com os recursos naturais, especialmente o solo, a água, a questão do controle da erosão. Então nós temos hoje um contingente de área que já foi aberto, né, e que poderia ser novamente incorporado ao processo produtivo a partir da incorporação de conhecimentos, tecnologia e de inovação, né, para fazermos ali uma agricultura com base mais sustentáveis, né, e o tamanho dessa área, você vê que ela é equivalente hoje à área que nós produzimos grãos no Brasil. Nós temos uma outra quantidade de área que poderia produzir mais 200 milhões de toneladas de grãos se fosse realmente bem tratada e reincorporada a esse processo de produção. O fato é que cada vez mais tu tocaste num ponto importante, que é a questão da preocupação com a água, né? E esse realmente é um embate cada vez mais forte daqui para o futuro da agricultura pelo uso eficiente e racional da água, né? Só para citar um exemplo, né, e aí nós temos avanços tecnológicos importantes nesses últimos 20 a 30 anos, né, a questão da cadeia produtiva do arroz, né, que muitas vezes é criticada por várias questões, mas vou citar um exemplo aqui que mostra muito fortemente, né, o impacto da adoção de tecnologias, né, sobre o uso racional, né, e eficiente desse recurso que é tão emblemático que é a água. Se a gente for recuperar lá os dados da década de 80, quando na verdade nós produzimos em torno de 5 toneladas por hectare de arroz, nós utilizávamos à época de entre 15 e 17 mil metros cúbicos de água para produzir 1 hectare de arroz. Hoje nós temos material genético que produz em média no estado 8 mil quilos de arroz por hectare, ou seja, 8 toneladas de arroz por hectare, com tecnologias que permitem produzir, às vezes até mais que essa média estadual, né, utilizando 6 mil metros cúbicos de água por hectare. Então, um ganho muito grande de eficiência produtiva, especialmente olhando esse recurso. O que está acontecendo mais recentemente, né? O Brasil tem hoje em torno de 35 milhões de hectares de área em plantio direto.
todo mundo está acompanhando esses episódios das últimas chuvas, chuvaradas e tempestades, especialmente na metade norte no estado, e quem tem rodado pelo estado, e essa é uma realidade praticamente todo o estado, está notando que nós temos, né, de forma recorrente, né, com muita frequência, problemas seríssimos, né, de erosão hídrica. Por quê? Porque estamos manejando mal um sistema que foi concebido para resolver justamente um problema muito grande de erosão que o Estado tinha no final da década de 70 e no início dos anos 80. Né? Por um mau manejo, nós retiramos terraços quando não deveríamos ter retirado, nós usamos cada vez máquinas maiores, mais pesadas, que compactam o solo, deixamos de fazer rotação de culturas, então tem uma série de questões da agronomia que nós perdemos e que precisamos recuperar para que a gente possa ter uma agricultura cada vez mais eficiente. Não tenha dúvida, né, só para fechar, que cada vez mais a agricultura vai ser cobrada para fazer uma produção sustentável com base em eficiência produtiva. O que significa isso? Usar eficientemente a água, usar cada vez de forma racional e eficiente os nutrientes, né, porque nós importamos praticamente todos os fertilizantes que utilizamos ainda, e nós temos uma potencialidade muito grande para produzir os nossos próprios fertilizantes a partir dos resíduos, coprodutos dos processos, e a agricultura agroecológica aqui da região nos mostra que sim, é possível produzir alimento utilizando os insumos que são produzidos na própria propriedade. Então, acho que cada vez mais nós vamos ter que trabalhar essa perspectiva de sim, continuarmos tendo ganho de produtividade, mas trabalhando muito forte o olhar sobre a eficiência, e o recurso água, eu diria que ela é emblemático, né? É uma tendência muito forte de aumentarmos aí o consumo de proteína animal e de lácteos, né, para os próximos 30 anos, né, e todo mundo sabe que o consumo, a produção de proteína animal, especialmente nos sistemas confinados, demanda muito mais água que a produção de outros alimentos, né? E esse é um aspecto muito crítico. Quem acompanha já há algum tempo o embate pelo uso na água, especialmente na Grande Porto Alegre, e muitas vezes o Ministério Público tem lacrado as bombas justamente porque falta água para abastecimento público. Então esse embate cada vez mais será frequente e nós precisamos cada vez mais trabalhar essa lógica, desenvolver soluções que trabalhem esse componente da eficiência do uso dos recursos naturais na agricultura. Tá aí, Paulo? Ok, muito obrigado. Esse foi o doutor Clênio Pilon, então, que teria muitos assuntos ainda para abordar aqui com a gente, mas o nosso tempo está chegando ao final. Obrigado, Paulo, pela participação. Ok, um abraço. Obrigado. Um abraço. Nós vamos às considerações finais, então, dos nossos convidados, passando primeiro para a Ana, que tem um evento, né, Ana? Sim, nós temos um evento, até fazendo gancho com a questão do controle social. Esse evento, né, é com a Embrapa também, né? É Embrapa, Caritas, Coep e Emater. Acontece dia 23, até eu trouxe um cartaz, vou deixar com a Jurema, mas e deixar aqui com a rádio, mas certamente que a Diná vai providenciar, né, o material ali com a Embrapa, né, porque, e nós estamos então realizando no dia 23 de outubro. Por que eu digo controle social? Porque a intenção do seminário é a formação, é o encaminhamento do Conselho Municipal, né? Portanto, esse controle social é importante, que a comunidade representada, né, a Arpasul e tantos outros, né, e esses elementos aqui que sejam referência dentro de um conselho, né, de alimentação. Isso eu acho que é um avanço, né, isso tem que ir adiante. Então, vai ser no dia 23, das 13h30 às 17 horas, no campus 2 da Universidade Católica, ali na Barroso, né? E vamos ter assim, ó, a contextualização, a segurança alimentar no Brasil e no mundo, com a palestrante, a doutora Brisabel Miller da Rocha, que é do Instituto da Unicinos. Ela trabalha diretamente com assessoria. Depois nós temos a apresentação da campanha da Caritas, Uma Família Humana, Pão e Justiça para Todos, né? E depois, então, Tema da Alimentação, Agricultura Familiar, Alimentar o Mundo, Cuidar do Planeta, da Emater, um projeto da Emater, né, um programa. Depois nós temos uma mesa de debate sobre exatamente os conselhos municipais de segurança alimentar e a contribuição para os direitos humanos, e a participação dos conselhos de segurança alimentar de Canguçu, de Rio Grande, e do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter assim uma tarde interessante, né, porque a gente possa encaminhar já essas políticas com relação à alimentação. Eu estou agradecendo, então, a participação e o prazer de estar com o diretor da Embrapa, Dr.
Eugênio e a querida Jurema, assim, que é uma companheira já de muitos anos, que a gente observa, né, essa construção muito legal que vocês trabalham na Arpasul. Enfim, obrigada pelo convite. Nós E a agradecemos, Caritas né? continua à disposição também Sim, com sim. projetos de vocês. Nos procurarem, tiverem assim algum projeto, a gente está sempre à disposição. Legal. Nós agradecemos, né? Estamos sempre à disposição aqui. O espaço é nosso, né, Ana? Jurema, obrigado pela tua participação, Jurema. Sucesso no teu novo empreendimento que faltou. A gente pode só fechar, falar do teu café colonial, fazer uma propaganda para encerrar, né? Sim, Como é que funciona? A gente vai inaugurar agora para a semana, né? No dia 21 vai ser a inauguração, mas ela é fechada e depois dali vai ser agendado aí quando as pessoas querem ir lá tomar o café, tem a trilha no mato, né? Que é muito bom, ainda mais no verão agora que aí tem as sombras, né? E o ar de uma mata virgem, né? Ela é fresquinha, muito bom. E tem o passeio de trator também. E quem quer ir a pé para a trilha vai caminhar a pé. Então, isso aí vai acontecer para a semana. E é no prédio de onde a gente trabalhava com fumo. Hoje se tornou uma casa de recepção dos nossos amigos, que a gente já teve várias pessoas chegar lá. Ontem mesmo teve uma pessoa que chegou lá de surpresa, que era minha parenta, meio longe, mas aí gostou muito, né, que eles foram para fazer a filmagem, né, toda para fazer o trabalho. Sim. E aí é acompanhado pelo Sebrae. Então, hoje não é mais fumo, é alimento, e já são 16 anos, não tem problema nenhum, porque não tem, foi trabalhar com fumo, mas não tem nada, não tem. E já a cozinha, já faz tempo que a gente tem uma cozinha bem ampla para trabalhar com os produtos da feira. Então, como a gente levou tempo até chegar na terra própria, e agora então a gente está abrindo ela também para as pessoas da cidade que ficam em 4 paredes, né, a semana toda, e as crianças, para ir conhecer da onde é que vem o produto. E a gente agradece bastante aí também aqui o Rui por estar aqui, né, e todos os companheiros da mesa, o Pilon, que a gente tem também o trabalho, né, do Fórum da Agricultura Familiar lá na Embrapa, e aí já tem o projeto junto, e a Ana também, que é o início da Arpasul também, pela Caritas, né? Então a gente tem muito a agradecer a todos. Quer deixar o telefone para o pessoal entrar em contato contigo? Sim, é 99 devagar. 89 89 0244. De novo. 99 99 89 0244. Bom, tá aí. Uhum. A Jurema nos causou um problema, que nós fomos pedalar depois do café colonial dela, foi um sufoco. Não dava. Não dava. Isso também é para ti. Doutor Pilon, muito obrigado pela sua presença, de participar nesse evento, que é nosso, né, da Embrapa também. Eu sou funcionário da Embrapa e a gente está desenvolvendo esse trabalho com parceria com o COEP, com a Embrapa, com o Núcleo e tudo. Um prazer recebê-lo aqui. Bem, Apareça quando quiser. bem, obrigado, Rui, né? Queria agradecer a ti, a própria Diná e a Bárbara, que está aqui nos bastidores também, né? Vocês têm feito um trabalho fantástico. Esse realmente é um trabalho de responsabilidade social, eu diria, socioambiental da nossa empresa, da nossa unidade. A gente tem procurado colocar muita energia e valorizar essas iniciativas. Venho aqui com muito carinho, Rui, né? E faço questão de estar em outros momentos, especialmente pela convivência aqui com a Ana, que tive a oportunidade de conhecer hoje. Já conhecia pelo nome do trabalho, né, e a dedicação toda à comunidade aqui, e a Jurema, né, do qual eu sou cliente desde que vim para Pelotas, né, e com muito orgulho, né, a gente frequenta a banca todos os sábados pela manhã lá, além de outras parcerias que construímos, né. Eu queria só fazer um destaque final, acho que justamente em cima dessa iniciativa que a Jurema colocou do café colonial, e dizer que realmente isso não é simplesmente a oferta de um café colonial. Acho que isso abre uma nova perspectiva para a gente olhar para o nosso campo, né, da nossa região de Pelotas, para a nossa colônia de Pelotas, que não se restringe só ao município de Pelotas, que é lindíssima, que é belíssima, que tem uma paisagem fantástica, né? E eu acho que essa perspectiva abre uma outra possibilidade de a gente poder visualizar o campo não mais só como algo que produz alimentos, mas que pode oferecer outros serviços, né? Seja o turismo, o ecoturismo, o enoturismo, o turismo gastronômico. Tem esse movimento fantástico, né? Que eu achei muito legal da iniciativa, né? De vincular
o cicloturismo, né, com essa questão da alimentação, com a cultura da nossa colônia, e eu acho que isso abre realmente uma nova perspectiva para a nossa região. Eu queria, né, colocar inteiramente à disposição a nossa unidade. Nós já fizemos, né, Rui, inúmeras reuniões lá, né, e a gente está muito engajado nesse projeto, porque eu acredito muito nele, né. A ideia da gente ter um rural que ofereça inúmeros outros serviços, né. Olha que coisa fantástica, um agricultor que oferece a sua propriedade para mostrar para nós a sua história, a sua trajetória de vida, o seu modo de fazer, né, fazer um alimento saudável, né. Tem toda uma cultura mais centenária, né, Jurema, por trás disso, que é desconhecida por todos nós, e além disso nos brindar com uma paisagem fantástica como é o nosso interior, e que a gente conhece muito pouco, diria, né. Eu recentemente tive a oportunidade de conhecer lá em Bento Gonçalves o Caminho das Pedras, que nada mais é do que uma rota que eu imagino que no futuro nós possamos ter aqui, né, com estradas asfaltadas, né, com uma mobilidade mais fácil, né, da gente chegar na propriedade, né, e com inúmeros empreendimentos como esse que a Jurema nos oportuniza, né, para que a gente possa realmente conhecer a cultura da nossa região e, além disso, saborear os produtos da nossa agricultura familiar. Então, acho que é uma iniciativa fantástica, a Embrapa está junto dessa iniciativa, né, e esse é um novo olhar sobre o nosso rural que a gente precisa colocar muita energia para que a gente possa realmente, né, cada vez mais criar oportunidades para que os jovens, depois da Jurema, depois de nós, possam continuar, né, com um rural forte, que é importante para que a gente possa continuar produzindo alimentos saudáveis para toda a nossa sociedade. Eu tenho um netinho, né, de 3 anos que estava querendo acompanhar a pedalada no domingo. Ele só arrancou, ficou decepcionado, porque não foi. E ele disse que vai ficar na colônia e que vai trabalhar com o trator do Borgesi, que vai ficar na terra. Com 3 anos. Beleza, amigos. Obrigado pela presença de todos. Um ótimo programa, um ótimo final de dia. Nós voltamos na próxima quinta com mais a rede de mobilização Coep. E também lembramos aí o amigo Gil, que teve que sair, que estava entrando água na casa dele. Gil, se tu precisar de ajuda, entre em contato que a gente dá uma força aí se precisar de qualquer coisa. Espero que esteja tudo bem contigo aí.